Está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, o seu canal 23 da NET. Nesta semana, com muito prazer, estamos recebendo o professor Aldo Vanucchi para falar um pouquinho da educação em Sorocaba, da vida universitária aqui de Sorocaba. Professor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Professor, estamos conversando agora, finalzinho de setembro, já começo de outubro, e nesse mês de setembro, eu vou começar pelo final, para a gente depois explicar para o pessoal de casa o porquê disso. O senhor recebeu uma justa homenagem da comunidade acadêmica da Universidade de Sorocaba, que batizou o campus da cidade, a cidade universitária da Uniso aqui de Sorocaba, de professor Aldo Vanucchi. Como é que foi receber essa homenagem? Foi um susto por uma honra tão grande, né? Eu até acho, pessoalmente, uma honra excessiva, mas eu interpreto como uma, não condecoração, mas um reconhecimento de um trabalho que eu consegui realizar, evidentemente, com o apoio de muitos, inclusive de anônimos, não apenas de pessoas conhecidas, internas, apoio de maneira muito especial da própria família, da minha esposa, porque criar a universidade não é abrir uma pizzaria na esquina. Criar uma universidade supõe anos e anos de preparação, supõe superar obstáculos burocráticos, jurídicos e superar, inclusive, vamos ser bastante sinceros, superar, inclusive, melindres pessoais. Eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar um pouco de todo esse processo, até por força profissional. Eu conheci o senhor ainda na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que funcionava lá na Avenida General Osório, ainda hoje temos ainda atividades educacionais lá. E essa briga do senhor eu acompanhei muito. O pessoal mais da minha faixa etária, aí quase chegando nos 50 anos, tinha uma síndrome, como o Nelson Rodrigues falava, tinha uma síndrome de cachorro vira-lata. Porque quem tinha amigo em Bauru, quem tinha amigo em Botucatu, quem tinha amigo em outras cidades que tinha universidade, que ia visitar esses amigos e via aquela vida universitária, voltava para Sorocaba meio depressivo, falava assim, pô, uma cidade desse tamanho, Sorocaba já deveria ter. E nós ficamos muitos anos sem ter uma universidade. A gente tinha a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Ciências Contábeis, que pertenciam à Fundação Dom Aguirre, a Faculdade de Educação Física e a Faculdade de Medicina. E Direito. E a Faculdade de Direito. Mas não tinha aquela vida universitária, aquele calor da vida acadêmica, e a gente sentia falta disso. E o senhor abraçou essa causa até a chegada da Uniso. A Uniso agora vai completar 19 anos, 19 é isso? anos. Desses 19, o senhor ficou 15 como reitor da Universidade de Sorocaba. Por que demorou tanto para a gente ter uma universidade, professor? Um pouco essa visão muito provinciana da cidade. Uhum. Eu confirmo essa observação sua. Realmente, Bragança Paulista tinha universidade, Marília tinha universidade, cidades bem menores que nós. Então, havia realmente esse complexo de inferioridade, e o pior que isso, havia uma dificuldade de entender o que é uma universidade. Uhum. Parece que um contentamento com a vida da medicina, da filosofia, que eram as duas faculdades mais ativas no momento. E quando eu terminei meus mandatos de diretor da filosofia, eu me propus, ofereci ao bispo da época, Dom José Lambert, e ao prefeito da época, Paulo Mendes, se a prefeitura e a Fundação Dom Aguirre me apoiassem no projeto, na ideia, no sonho e, claro, no salário, eu teria condições de tempo integral me dedicar a isso, e foi um trabalho de 6 anos com essa finalidade, né? E o processo para que isso acontecesse não é chegar em Brasília e falar, nós queremos botar uma faculdade. Qual que é o critério para se
trazer. Naquela época havia, por exemplo, uma condição básica. A instituição teria que ter no mínimo 8 cursos de graduação. Sim. Nós tínhamos 8, justinho, não menos nem mais. Outra exigência é apresentar a chamada carta consulta, um documento enorme, né, mostrando as condições de prédio, as condições, qualidade de cursos, corpo docente, apoio do empresariado da cidade. E eu me lembro que a gente tentou introduzir essa carta consulta no tempo, na brevidade máxima, mas havia um decreto do presidente Sarney fechando o protocolo. Isso então em 88, 89, e aí no dia 2 de janeiro de 90, protocolo aberto, 8 horas da manhã eu estava em Brasília, protocolei a carta consulta, 2 de janeiro de 1990. E depois de 90 até efetivamente a liberação, tem toda uma tramitação. Mas se eu ainda me recordo, nem todo mundo também... Ainda tinha algumas correntes contrárias a trazer a universidade para Sorocaba? Havia oposição. E, tristemente, oposição até interna. Professor da Fundação do Aguirre, da Filosofia e mais ainda da Faculdade de Administração, jogando contra, né? Jogando contra internamente, falando que nós não teríamos condição, que era um sonho impossível, que era vontade de projeção pessoal do coordenador do projeto, mas felizmente com o apoio dessas duas forças, a prefeitura que me oferecia não apenas algum salário, mas também uma outra viagem para Brasília, que nós não tínhamos dinheiro para vir, e tinha que ir de avião, né? Às vezes a prefeitura apoiava, às vezes algum empresário, Laelso Rodrigues, na época era diretor, presidente, gerente, não sei bem o cargo lá da Motopeças. Me lembro que uma viagem foi a Motopeças que pagou. Empresários que se uniram, como Benedito Palhato, como Luiz de Almeida Marins, como Paulo Fernando Moreira, alguns empresários que se uniram, e nós tínhamos que receber naquela época a comissão de conselheiros do Conselho Federal de Educação que vinham cada 2 meses ver se a gente estava fazendo a lição de casa. E a gente tinha que recebê-los, tinha que oferecer um jantar, no mínimo. Entre parênteses, eu via lá em Brasília gente querendo criar universidade em outros lugares, mas correndo dinheiro por baixo. E outras benemerências. Nós não oferecemos um centavo, viu? Mas tínhamos que receber bem na cidade. Então, claro, esses empresários ofereciam jantar na casa deles, Maravilha. Nós vamos fazer uma pausa para o intervalo, voltamos já falando sobre esse processo da criação e da implantação da Universidade de Sorocaba, conversando hoje aqui no cenário com o professor Aldo Vanucchi. Há mais de 30 anos no mercado, a JJ Luz é referência em iluminação residencial e comercial, por oferecer soluções completas através da tecnologia e design, aliados à funcionalidade e sofisticação de lustres e luminárias. São uma variedade de estilos que darão vida e requinte a cada ambiente. Uma equipe preparada, criativa e talentosa concebe projetos luminotécnicos com sofisticação e bom gosto. Afinal, a melhor escolha envolve as melhores opções. JJ Luz, o detalhe que faz toda a diferença. Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com o professor Aldo Vanucchi. A gente falava no primeiro bloco a luta que foi a implantação da Universidade de Sorocaba. E depois desses 19 anos, hoje com 68 cursos, com alunos de mais de 70 cidades frequentando as aulas aqui, professores de alta capacidade, uma cidade universitária com estrutura, laboratório, prédio, enfim, tudo isso, quem não viveu não sabe muito o que aconteceu. O professor Aldo falava das dificuldades, inclusive, internas disso. E, mais uma vez,
Sorocaba tem essa particularidade, né? As pessoas, quando entendem que a causa é boa, se juntam e acabam possibilitando isso. Mas eu tenho uma leitura muito própria, professor, que se hoje nós temos... Porque na época muita gente falava assim, mas a universidade paga, é complicado. Mas se hoje nós temos a Unesp, a UFSCar, a FATEC... Nesse estágio que se encontra, eu entendo que se deve basicamente à implantação da Uniso. É mais ou menos isso? Eu acredito também, porque a criação da Uniso mostrou o potencial da cidade. Mostrou também que a ideia da universidade pública é uma ideia maior, o ideal máximo que estava também comigo, mas não havia oportunidade histórica para aquilo. E quando a Uniso se implantou, ficou claro que o ideal da universidade pública tinha sua chance na mesma medida em que a prefeitura apoiou a criação da Uniso, apoiou também, e como apoiou a vinda da Unesp. Só a área da UFSCar, por exemplo, a área da Unesp que a prefeitura cedeu, já Só era. isso já foi. Agora, professor, tem uma coisa também que eu não sei como é que vocês analisam, que o acesso à universidade ficou mais fácil também. Isso é fato, as pessoas hoje têm uma maior facilidade para poder cursar um curso superior? Sem dúvida nenhuma. Começa pelo vestibular, que ficou cada vez mais reduzido, basicamente a redação. Há um questionário lá, mas a redação é que resolve. E não é um facilitário, é chegar bem ao ponto fundamental da personalidade do candidato. É importante você saber se ele diz coisa com coisa. Eu gosto dessa expressão porque, às vezes, você tem um político, um vereador, um deputado, que não diz coisa com coisa. É verdade. E o que é dizer coisa com coisa? É ter uma capacidade de ordenar o próprio raciocínio. E a redação bem feita é isso. Não é palavreado difícil. A redação bem feita é coisa com coisa. Tem começo, tem meio e tem fim. Vamos supor que a redação seja por que você quer ser universitário. Então, ele diz a razão, por que ele pensou nisso, como que ele está pensando fazer isso e onde ele quer chegar. E eu sinto isso, falo que sinto porque eu tenho filho que estuda na universidade, cursa universidade, para minha satisfação passou em primeiro lugar quando fez o vestibular, mas eu sinto que a faculdade ela interage tanto com o aluno que não é um curso mecânico, é um curso onde o aluno se envolve na vida da universidade, no curso, com a comunidade, e esse é um critério de uma faculdade comunitária, de uma faculdade que é o propósito de quando o senhor estava pensando na faculdade, na universidade. Né? Eu me sinto profundamente feliz por isso, porque eu sempre insisti como reitor, e agora, dias atrás, quando me deram essa honra de titular a cidade universitária, eu insisti nisso. Universidade não é só sala de aula. Eu diria que é menos sala de aula e mais corredor, mais convivência com colegas, mais vivência em laboratório, mais frequência à biblioteca, mais união e presença física de professores de tempo integral. E isso tudo faz uma vida universitária ser um ideal de vida. Quem se forma depois vai se lembrar muito dessa convivência. Não vai se lembrar praticamente da secretaria, não vai se lembrar da tesouraria, vai se lembrar da convivência com colegas, com professores e até com funcionários. E isso que o senhor está falando é um fato, porque o senhor ficou 15 anos lá como reitor, administrando tudo aquilo, deixou a reitoria e assumiu o professor Fernando de Sá Delfiol, que tem uma característica muito semelhante à do senhor, o acesso da comunidade, tanto os alunos, quanto os professores, quanto as pessoas que convivem naquela cidade universitária, essa abertura parece que facilita essa massa de 12 mil alunos que hoje
a gente pode dizer que habita na cidade universitária, porque às vezes passa mais tempo lá na cidade universitária do que na própria residência. Isso, né? Com restaurante, com cantinas, com livraria, xerocópia, tudo ali é uma cidade. E hoje, eu também já trabalhava e o Fernando também trabalha de portas abertas. O acesso é fácil. E o espírito comunitário, a que você se referiu muito bem, é fundamental. Muita gente não entende, às vezes até o próprio aluno, né? Porque ele diz, é comunitário, mas eu tenho que pagar. Ora, bolas, não recebemos verba nem de prefeitura, nem do Estado, nem da União. Como é que vai pagar os funcionários? Como é que vai pagar os professores? Como é que vai oferecer uma estrutura dessa? Com toda essa estrutura, biblioteca, laboratórios. Você sabe, Laíno, a biblioteca praticamente compra livros todos os dias. É a maior biblioteca de Sorocaba. Até porque é critério no MEC para aprovar mais cursos, aquela a exigência é um absurdo. Bibliografia básica e atualizada. Não adianta nada você mostrar 10 mil livros de direito do século passado. Tem que ser coisa atual. Imagine matérias mais atuais como marketing, informática. Que muda todo mês, praticamente. Muda todo mês, né? Então, o título Magnífico Reitor lá na Uniso é mais... É só é pró forma, não é muito utilizado. É pró forma, é resquício da Idade Média. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para o nosso último bloco do cenário dessa semana, conversando com o professor Aldo Vanucchi. Na hora de comprar um carro, tem gente que escolhe pela tecnologia, tem pessoas que decidem pela potência, tem aqueles que não dispensam beleza e design, outros escolhem desempenho e segurança. A Abrão Resi Hyundai reuniu tudo isso em 2 lojas em Sorocaba, uma com toda a linha Hyundai importados e outra com a linha HMB Hyundai fabricada aqui no Brasil. Tudo com 5 anos de garantia e toda a tradição e confiança do Grupo Abrão Resi. Abrão Resi Hyundai nacionais e importados. Vem escolher o seu! Estamos de volta com o cenário dessa semana, conversando com muito prazer com o professor Aldo Vanucchi, falando sobre a educação, da Uniso especificamente. Queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor vive isso, continua lá como assessor da Uniso. Como é que o senhor está vendo a educação em Sorocaba hoje, professor? Olha, outro dia eu estive numa grande escola, a Geu, na Árvore Grande, e fiquei admirado de ver não só o número, a quantidade, especialmente de alunos do ensino médio de dia e de noite, mas de vê-los ansiosos pela palavra de alguém com mais de 80 anos de idade. Jovens ali de 14, 15, 16 anos, querendo saber dos tempos da ditadura. Claro, eles foram preparados por bons professores de história, de outras disciplinas, e tinham perguntas ou oralizadas ou por escrito sobre aquela época triste que o Brasil viveu e que eu vivi, né? E eu percebi que a educação em Sorocaba está melhorando, não apenas pelo que eu vi ali naquele momento, naquela escola, mas pelo que eu sinto da própria juventude. Por quê? É uma juventude hoje que, de fato, valoriza cada vez mais testemunho, presença, convivência. E a escola hoje em Sorocaba, pelo que eu sei, até porque nós temos lá um mestrado em educação, muita gente que é professor nas escolas municipais e estaduais de Sorocaba já fez ou está fazendo o mestrado em educação, ou também nós temos o doutorado em educação. E essas pessoas atuando como alunos nesses mestrados e nesse doutorado e atuando nas escolas, estão levando esse fogo novo, essa percepção de que a aula expositiva já era, de que professor falando difícil já era, que professor distante já era. Então, aos que reclamam muito barulho, muita indisciplina, às vezes até violência, claro que há exageros, mas eu acho que antes de criticar os exageros,
os pais, os mais velhos, deveriam olhar se na casa deles não há exagero, se na casa deles não há violência. Pai e mãe que diz, filho, cala a boca que nós estamos conversando. Não existe mais cala a boca. Uhum. E é outras coisas que as gerações mais velhas precisam entender. O mundo muda. Eu, com a minha idade e com tanta leitura que eu já fiz e faço na vida, eu já vi tanta gente, tanto autor do século II depois de Cristo, ou IV, reclamando que o mundo mudou, que não é mais como antes. Olha que conversa velha. É o conceito de algumas pessoas de que a escola, que eles confundem o termo educação. Educação se dá em casa. A escola tem que dar formação, tem que preparar aquele filho que deveria ter um mínimo de educação para ir para a vida. Não adianta, claro, não é a escola que vai educar. Se a criança não tiver o exemplo em casa, não adianta Não muito. vai. Educação não é enquadramento. Educação é abertura. O Papa Francisco falou, vão para as ruas. Falou para o povo, para os jovens, falou para os padres, para a igreja. Abram-se. Aliás, muita gente talvez não saiba, o professor Aldo foi padre, foi ordenado padre pelo... são duas coisas, né? Avenida Dom Aguirre, tem gente que acha que é só um nome que foi dado. O bispo Dom Aguirre foi quem ordenou o senhor aqui em Sorocaba, já não faz muito tempo, né, professor? Foi Dom Aguirre que me deu bolsa de estudo desde os 11 anos de idade, no seminário São Carlos Borromeu, no Gênio Salerno, até o mestrado em Roma, né? E se eu deixei um dia o clero, foi com muita consciência e com muita transparência, deixando isso claro ao bispo da época, Dom José Melhado de Campos, oficiando ao Vaticano, pedindo dispensa do celibato, esperando chegar essa dispensa para um matrimônio muito feliz. Graças a Deus, uma família, tenho 2 filhos, uma é médica, psiquiatra, outro advogado. Os 2 formamos um quarteto maravilhoso e o Evangelho é a pauta fundamental da nossa vida. De tal forma que a educação, não quero dizer que minha casa, meu lar é o exemplo para todo mundo, mas mostra que a educação não é enquadramento. Eles não são obrigados a ir à missa com a gente. Eles são obrigados a dar um testemunho de vida humana digna e cristã. E essa deixada, esse afastamento do clero, e os motivos, eu conheço o senhor, sei até quais são, está mesmo no discurso do Papa Francisco hoje. Já era moderno naquela época e passou 40 anos, parece que patinando, para agora voltar a esse discurso, rever algumas coisas e colocar em prática, né? O Papa mesmo, quando esteve aqui no Brasil, vão para a rua, vão evangelizar, vai ser missionário, e ser missionário não é necessariamente estar no clero, e não é só necessariamente falar da igreja, é fazer essa missão mesmo da comunidade estar presente. Sem né? dúvida. Eu até vou dar um testemunho aqui público, era quase segredo. Quando acabou a sessão solene em que ficou perenizado o meu nome na cidade universitária, muita gente estava lá, conhecidos, alguns nem conhecidos, autoridades, alunos, funcionários, professores. E quando eu estava me despedindo ali, havia um padre lá, um sacerdote, que não é muito ligado a mim, assim, pela história dele e minha, mas ele me chamou à parte, me cumprimentou pelo título e me disse essa frase: professor Aldo, o senhor evangeliza mais que muito padre. É verdade. Eu fiquei abismado, né, com esse elogio profundo, que agora eu ponho público, não para vaidade minha, mas para dizer que para evangelizar não precisa exercer o sacerdócio, não precisa ser diácono, não precisa ser chefe e dono da paróquia ou do movimento, deste ou daquele movimento ou daquela pastoral. Basta procurar ser cristão. Para a gente finalizar, faltando um minutinho, professor, então, como disse São Paulo a Timóteo, o senhor combateu o bom combate? Graças a Deus, procurei. E hoje o senhor se sente uma pessoa completa, que fez o que
quis fazer e conseguiu chegar no resultado? Eu não diria completo, porque acho que ainda tem alguns dias de vida. Escrever livro o senhor já escreveu. Plantar árvore o senhor já plantei, plantou, já plantamos juntos, inclusive. Filho o senhor já tem. Pelo menos isso já está feito, né? Isso está feito. Eu diria, eu sinto a missão cumprida, mas estou aberto para outras atividades e outros sonhos, aqueles que forem possíveis e que a graça de Deus me confiar. Que assim seja. Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer recebê-lo e conversar com o senhor aqui. Parabéns à TV local e muito obrigado mais uma vez pelo convite. E nós vamos ficando por aqui. Semana que vem eu espero todos vocês aqui na Local TV, o seu canal 23 da NET. Até lá.